O esporte adaptado ou paradesporto é compreendido como prática que oportuniza as pessoas, ou seja, oportuniza as pessoas, né, como se fosse assim, dar oportunidade para as pessoas, certo? Por isso tem essa crase, tá? Como se fosse oportuniza, como se fosse possibilita, troca o oportuniza por possibilita, né? Possibilita às pessoas ou aos participantes, tá? Com deficiência, né, PCD, pessoa com deficiência, é o que significa PCD, tá bom? O alcance, o que que ela oportuniza? Oportuniza o alcance de novos horizontes e perspectivas de vida por meio de vivências motoras, psicológicas e sociais diversificadas. Pode passar despercebido para você o que eu vou falar agora, mas faz diferença no seu nível de alfabetização, ok? Olha só, eu vou te fazer uma pergunta, né? Do que estamos falando nesse texto? Vê se você responde aí no chat. Me responde. Do que estamos falando até aqui, até onde a gente leu? Você tem que saber dizer o seguinte, ó, o esporte adaptado ou paradesporto, esse é o objeto. Aí ele falou alguma coisa sobre ele falou assim, ó, é compreendido como prática que oportuniza as pessoas, entendeu? Ele é compreendido como algo, como o quê? Ele é compreendido como uma prática que oportuniza as pessoas, ou seja, dá oportunidade às pessoas. Que pessoas? Com deficiência. O quê? Ele dá oportunidade de quê? Ele oportuniza o quê? Ele possibilita o quê? O alcance de novos horizontes e perspectivas. Mas como que ele faz isso? Por meio de vivências motoras. Você viu? O que que ele faz? Ele alcance de novos horizontes e perspectivas. Como? Por meio de vivências motoras. Pode parecer bobeira, mas isso muitas vezes é uma lacuna que você tem e te atrapalha na redação. Você não saber diferenciar, sabe, a estrutura do texto. Aqui, ó, aqui é o objeto, aqui é a quem ele se refere, aqui é o que que ele está falando, aqui é como que ele vai fazer. E isso é importante para você poder fazer redação e fazer a tua competência 5, né? Esse tipo de atividade do esporte, né, consiste na possibilidade de prática esportiva para pessoa com deficiência com modificações relacionadas às regras da modalidade. Ou seja, para a pessoa que tem deficiência poder fazer aquele esporte adaptado, você precisa com certeza mudar alguma coisa nas regras da modalidade, né? Ou a maneira como a modalidade se desenvolve. Ou seja, se você vai ter futebol paraolímpico, né, futebol para pessoas que não têm perna, com toda certeza você vai ter que mudar alguma coisa na regra do futebol, certo? Porque o futebol envolve você chutar a bola com uma das suas 2 pernas, e se você não tem perna, não tem como você fazer isso. Aí você vai colocar o quê? Que o cara pode ter uma perna metálica, que o cara pode ter um braço metálico, que na cadeira de roda do cara você vai amarrar um tênis ali, e ele vai poder bater com aquele tênis na bola. Alguma coisa assim, né? Porque o esporte tem que ser adaptado. Se você vai fazer natação para pessoas paralímpicas que não têm braço e nem perna, por exemplo, a regra vai ser diferente, né? Provavelmente você vai. Se bem que não, né? Você vai saltar e você vai assim, né? Fazendo aquela ondulação com o seu corpo. Enfim, vocês entenderam, certo? Então vamos lá. Adicionalmente, o esporte para. Além disso, né, então, o esporte para pessoa com deficiência é geralmente dividido por grupos de deficiência específicos. É óbvio, né? Não, aqui é claro, né? Isso aqui é muito importante. Porque se você tem esporte para pessoa com deficiência, mas deficiência é como se fosse uma coisa só, olha isso. Olha que sacanagem. Você falar assim, ah, não, deficiência é uma coisa só. Aí no futebol paralímpico, o cara que tem uma perna, ele é o brabo. Às vezes todo mundo tá sem perna, ele tem uma perna e tá jogando junto com as pessoas, né? Ah, não, porque tem deficiência é tudo a mesma coisa. Mas na verdade não é. Percebe que não é? Tem diferença porque ele tem uma perna e, né, em terra de gente sem perna, quem tem perna, né? Consegue jogar futebol melhor, certo? Então, é só uma maneira de mostrar que ele tá falando só coisa óbvia, né? Então, aqui, ó, é dividido por grupos de deficiência específicos, nos quais cada grupo tem história distinta, organização, programa de competição e abordagem diferentes. Registram-se atualmente movimentos esportivos específicos para pessoas surdas, para deficientes físicos, deficientes visuais e para pessoas com deficiência intelectual. Ou seja, se você é surdo, tem esporte para você. Se você é um deficiente físico, tem um esporte para você. Se você é um deficiente visual, você não enxerga nada, tem um esporte para você. E pessoa que tem deficiência intelectual também tem um esporte para você, né? Um esporte simples, um esporte fácil de entender, um esporte que vai ser explicado passo a passo, né, e sem muita complexidade, certo? Então, pô, é sacanagem também. Eu acho que tá errado falar assim: "Ah, não, a pessoa tem deficiência intelectual, vamos botar ela para jogar xadrez", né? Até pode, mas tem que ser um xadrez que só tem peão, né? Um xadrez que tem peças mais simples e não que tem cavalo que salta em L. Uma grande variedade de modalidades esportivas foram adaptadas para serem praticadas por pessoas com diferentes deficiências, assim como outras modalidades foram criadas exclusivamente para PCD. Né? Nossa, texto cansativo que só fala a mesma coisa repetidamente, né? Perfeito. De acordo com esse texto, as práticas esportivas para pessoa com deficiência, elas são caracterizadas por, ou seja, tem as práticas esportivas para quem tem deficiência, mas elas são caracterizadas por o quê? Ou seja, qual é a característica dessas práticas? Elas têm regras flexíveis em função do desempenho dos atletas em cada modalidade. Tá certo ou tá errada? Está errada, tá errada, né?
Então tem 2 erros. Muita gente vai dizer que isso aqui tá errada, por quê? Porque vai falar assim, ó: "Ah, regras flexíveis em função do desempenho dos atletas". Vai falar assim: "Não, Pedro, não é em função do desempenho dos atletas. As regras são flexíveis em função da deficiência, do grupo de deficiência". Diga a verdade, quem raciocina desse jeito, fala assim, a letra A: "Porra, não pode ser porque terem regras flexíveis em função do desempenho dos atletas", não. É em função das deficiências, né? Está certo. Olha isso, muita gente pensou isso, está certo. Mas tem um problema grave nessa alternativa. É que esse não é o único erro. Esse não é o único erro. As regras, elas não são. As regras do PC do esporte para pessoa com deficiência não são flexíveis. Cada esporte tem a sua regra. As regras, elas são adaptáveis segundo a deficiência daquele grupo. Mas uma vez que você já escolheu as regras, elas não ficam mudando. Você não pode ficar flexibilizando as regras. Justamente o conceito de regra não é flexível. Regra é uma regra. Ela foi adaptada ao contexto daquela deficiência, mas ela não é flexível. Não dá pra mexer na regra no meio do jogo. Ah, muda essa regra. Olha isso. Se você só percebe a segunda parte, você tá com uma lacuna que a gente resolveu agora junto. Então não pode ser essa. A segunda, as práticas esportivas para pessoa com deficiência, elas são caracterizadas por. Qual é a característica dela? Ah, é que elas ampliam perspectivas de vida ao considerarem o desenvolvimento integral das pessoas. Cara, como assim? Fala sério, você tá dizendo que a prática esportiva para pessoa com deficiência, ela amplia perspectivas de vida. Então, primeira coisa, ela amplia a perspectiva de vida, né? A visão que o cara tem da própria vida. Ao significa no momento em que, né? No momento em que elas consideram o desenvolvimento integral das pessoas. O que que tem a ver uma coisa com a outra, né? Ampliar a perspectiva no momento que considera o desenvolvimento integral das pessoas. Tem tudo a ver. É exatamente essa a alternativa. É exatamente essa a alternativa. Ela considera o desenvolvimento integral da pessoa porque a dimensão corporal esportiva também faz parte da pessoa humana. A pessoa humana, no Enem, entenda isso, no Enem, a pessoa é entendida com uma multidimensionalidade. Multidimensionalidade do quê? Do conceito de saúde. Isso cai no Enem pra caramba, tá? O SUS também tem isso, o SUS também enxerga assim, do conceito de saúde, ou seja, é a compreensão, que é uma compreensão verdadeira, fundamentada, de que a saúde do indivíduo tem a ver com o seu lado social, com o seu lado emocional, o seu lado psicológico, o seu lado físico. Então isso já caiu várias vezes explorando esse conceito, né, de você saber que a visão ampliada da saúde, saber a saúde vem do cara também ter um lugar bom para trabalhar, do cara não ficar o dia todo no transporte público, do cara ter alimentos, ter nutrientes, do cara ter saneamento básico, ter possibilidade de convivência, dele não morar num local que tenha uma superpoluição sonora, não é só saúde corporal. Então amplia a perspectiva da vida do cara, porque o cara antes ele era só um deficiente, ele tinha ali uma perspectiva de vida de que, vou ficar aqui o resto da vida nessa cadeira de roda sem fazer porra nenhuma, e agora ele pode pensar assim, agora eu posso jogar futebol de cadeirante, eu posso amarrar um tênis aqui na minha cadeira de roda e competir com os outros, né, nesse futebol. Eu posso agora posso fazer agora, sei lá, eu não tenho perna, eu posso fazer um esporte que eu use minha mão, que eu use, né, que eu use outra parte do meu corpo que eu tenha. Então isso amplia a perspectiva de vida. E amplia no momento que considera o desenvolvimento integral dele, né? Ou seja, cara, você não vai se desenvolver apenas de um jeito. Você é deficiente, mas você também vai se desenvolver na esfera esportiva, porque isso faz parte de um ser humano completo. Olha que top, né? É isso. Então, claramente, a letra B é muito assertiva e muito articulada justamente com o conceito de saúde ampliado, beleza? É a letra B a resposta. A letra C, eu nem li as outras ainda, mas eu sei que é a B, tem que ser a B. As práticas esportivas, elas são caracterizadas elas têm qual característica, né? Estarem voltadas para o estímulo à competitividade dos atletas com deficiência. Essa aqui, isso é verdade ou não é? É verdade que prática esportiva, né, ela tem estímulo à competitividade? Tem. Só que isso não é o ponto principal da atividade. Então, qual é a característica das atividades para as pessoas deficientes? A característica, elas são caracterizadas por o que que diferencia elas. Isso que é a coisa, né? Elas são caracterizadas por quê? O que que é muito delas? É que elas estão voltadas para o estímulo à competitividade do atleta com deficiência. Isso é apenas uma partezinha delas. Isso é apenas uma pequena parte. Estimular a competitividade de atletas com deficiência. Isso aqui pode até ser verdade, mas isso é muito pequeno. Isso é só um detalhe. Ampliar a perspectiva de vida ao considerar o desenvolvimento integral deles inclui essa daqui, inclusive, né? Uma das coisas que amplia a perspectiva de vida é colocar eles dentro de uma competição. Você tá percebendo? Mas não é só isso. A C ela é verdadeira, mas ela é muito pequena. Enquanto que a B é muito mais geral. A B é muito mais. Ela olha para a perspectiva e falou no texto claramente da perspectiva, né? Como que aqui, ó, a prática esportiva aqui, ó, traz uma oportunidade de alcançar novos horizontes e perspectivas de vida. Por meio de. Aí ele não fala por meio da competitividade, olha que foda. Ele fala assim, por meio de vivências motoras. Então a vivência motora é o quê? É o cara tá praticando a parte física do esporte. Psicológicas e sociais diversificadas. Olha isso. Você percebe que, ó,
O que que faz? O que que o esporte traz? Alcance de novos horizontes e perspectivas. Como? Ele faz isso com vivências motoras, psicológicas e sociais diversificadas. E o que que é a competição nisso? Ó, falou alguma coisa de competição? Ó, estimula a competitividade. Falou. Justamente onde? No lado social. Ó, vivências motoras, que é o próprio esporte, vivência psicológica, que é o cara se sentir bem fazendo esporte, e vivência social, que é o cara tanto competir com os outros, quanto colaborar com os outros, quanto ajudar os outros. Então, perceba que a competição, ela é apenas um pequeno pedaço desse texto, uma pequena parte que está dentro dos sociais ali. Agora, letra D, buscarem a adesão do público para garantir apoio financeiro às competições. Tem nada a ver, né? A gente está buscando que o público assista mesmo para dar dinheiro para as competições. A letra E, serem organizadas sem distinção para grupos de diferentes deficiências. Aqui é ridículo, essas duas aqui são absurdas. Essas últimas aqui são péssimas, né? Não tem sentido nenhum. Não dá nem pra dizer que é um distrator, é só uma coisa assim mesmo, totalmente aleatória aqui pra preencher as alternativas, tá bom? Beleza?